Gente, quando a gente foi pro mercado de trabalho, era outra história, era outro produto, era outro serviço. Olá pessoal, hoje a gente está aqui na semana de comemoração dos nossos 6 anos de aniversário para contar um pouquinho sobre como foi a nossa história. A gente se conheceu em 2016, trabalhando para o mesmo cliente. Nessa época eu já era PJ, né? Eu já trabalhava para eles como PJ e a Lua entrou nesse cliente como assistente, gerente de comunicação. CLT, na época eu era CLT e a gente se conheceu nessa associação fazendo trabalhos de política e comunicação. E aí eu me lembro que a Ana um dia falou assim, nossa, eu queria tanto abrir uma empresa e com esse foco em política e atender as pessoas que não entendem a política, né? O agro que não entende a política. E aí a gente começou, né, Ana, a esboçar a empresa. Eu me lembro que a gente saía para almoçar e começava a desenhar essa empresa e pensava no nome, mas ainda estava muito longe de ser construído, isso ainda em 16. E ali a gente começava a plantar o sonho de realmente virar empresária. E aí essas primeiras reuniões foi justamente explicando para a Lu, que vinha aí de uma carreira de CLT, quais eram as dificuldades, vantagens e desvantagens ali de ser empresário, para ela poder realmente definir, até que em 2017 definimos fazer a Implantar, que não tinha esse nome ainda. E aí lá em 17 eu me lembro dessa decisão, né? Naquele momento eu me lembro da sensação, nossa, mas se eu pedir demissão, a gente estava num ano assim cheio de mudanças pessoais, será que valeria a pena? Mas foi tão... O chamado, vocês já ouviram falar do chamado? O chamado que eu falei assim, Ana, bora. E nesse bora, logo na sequência, tinha uma entrega da gente com o cliente ali na sequência. E eu me lembro assim, Ana, mas eu vou dar conta de entrar nesse trabalho, né? Tava tudo assim, muito misturado na época. E aí a Ana falou, não, bora, a gente vai conseguir entregar esse trabalho. E a gente tem um marco, que é ali mais ou menos 30 de outubro. A gente fez uma primeira entrega juntas para um cliente. E foi desde então, né, nessa entrega, a gente oficializou que a gente teria a empresa e começamos a trabalhar a parte burocrática. Eu posso dizer para vocês que nesse fechamento aí, a gente criou a Implantar depois de quebrar bastante a cabeça. Né, Ana? Tentar juntar o agro com novas ideias, né? Foi daí que surgiu um nome, lembro perfeitamente. A gente estava descendo no elevador para almoçar, para mais uma discussão de o que seria empresa, o que seria blá, blá, blá. E preencher todos os quadradinhos do pessoal que da logomarca nos pediu. Isso. A gente não tinha o nome ainda, mas a gente tinha falado para eles o que a gente queria trazer na empresa. Ideia, né? Que era representar o agricultor, que era ser porta-voz, ser o púlpito da pessoa. A nossa logo traz um pouco disso, né? Isso daqui sendo... tanto podendo ser nós falando para uma audiência, quanto nós representando quem está atrás. Então, Implantar veio com isso. E aí, no elevador, a gente falou assim, a gente tem que implementar coisa nova na cabeça do agro. E aí veio o Implantar, que junta o plantar de agro com novas ideias, e daí que vem a nossa logomarca. E aí fechou. Está criada a Implantar em outubro de 2017, com uma entrega para um evento de um cliente que foi o nosso primeiro contrato juntos. A gente começou a realmente dar, né, a viver o dia a dia do que é ser empresário. Vários nãos e todo aquele planejamento, toda aquela expertise que a gente achava que tinha, foi por água abaixo. A gente começou a entender o que realmente o cliente queria e quer, e aí que a gente começou a personalizar o nosso trabalho e o nosso atendimento. E até hoje é assim, né? Adaptando para atender melhor o nosso cliente conforme, para entregar o que ele precisa e não o que a gente acha que ele precisa. Diferença no online. Quando a Implantar estava montadinha, ali no início de 18, a gente resolveu começar a falar todo o nosso bastidor aqui da política no online, ou seja, nas mídias sociais. A gente queria fazer um trabalho diferenciado no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Gente, que trabalheira! Porque quando a gente olhou para essa nova possibilidade, porque a gente pensava assim que o agro ainda não estava conversando a política ali no digital. Simplesmente a gente não sabia o que fazer, né, Ana? A gente não sabia como colocar o conteúdo, a gente não sabia a melhor forma para falar, a gente tinha vergonha de fazer vídeo, a gente ainda tem hoje, mas era muito pior. E simplesmente era assim, online Implantar. Como que a gente vai conseguir administrar mais esse desafio? E aí eu lembro que essa parte é uma parte muito de comunicação, né? Que é a área de formação da Luciana. Que a gente no início tinha isso muito misturado, né? A Implantar é uma empresa de relações governamentais e a gente focava só em falar em política, bastidor da política, mas não em trazer a parte burocrática, né?
traduzir, sempre a gente teve essa palavra, ou seja, pegar o bastidor da política, que é chato, que às vezes é indigesto, e colocar isso numa linguagem legal. E a gente sempre pensou em trazer novas pessoas, novas associações. Onde estavam essas novas pessoas? Provavelmente na mídia. E aí a Luciana me vira, do nada, no início de 2018, achei o treinamento pra gente. É uma imersão de 3 dias, que vai até alta madrugada em São Paulo, mas a gente vai sair de lá com o nosso conteúdo digital. E lá fomos nós. Eu lembro que a gente passou por bons bocados nessa imersão, né? A ponto, assim, a gente sentada sempre junto, a ponto de no meio a gente desistir da empresa, olhar uma pra cara da outra e falar assim, não tem nada a ver, você não tá entendendo o que é pra fazer. E o mais engraçado é que nessa imersão era um pessoal totalmente focado pro marketing de produtos mesmo. Então eram pessoas que tinham produtos. Então eles vendiam alguma coisa específica e ninguém entendia o que a Ana Paula a gente vendia. A gente falava, a gente faz política pro agro em Brasília, lobby. E eles, que é isso? E era muito engraçado porque, né, Ana, eu lembro de uma dinâmica que a gente tinha que apresentar a empresa para os diversos participantes. Gente, esse evento tinha muita gente. Grupos, né? Grupos gigantes. E ninguém entendia o que a gente falava. E a gente falava assim, nossa empresa não vai dar certo porque ninguém entende o que a gente fala. A gente entende o que a gente quer vender. E aí no final das contas, a gente saiu de lá super assim, mexidas, porque a gente não sabia como é que ia ser dali pra frente a gente no online, mas a gente saiu com um propósito muito definido, que a gente faria um vídeo sobre política e o agro assim que a gente chegasse em Brasília. Tinha até a data programada. Aí um dia lá em casa à noite, eu e a Ana Paula sentamos e falamos assim, vamos fazer nosso vídeo. Nunca me esqueça, era sobre segurança jurídica e o agro. Na época tava tendo eleições, então tinha a ver com a pegada ali que a gente trouxe no vídeo e a gente fez. Gente, esse vídeo bombou, bombou assim, né? Deram várias visualizações, claro que família comentando, primos, tios, mas a gente falou assim, a gente conseguiu. E daí em diante a gente tinha um cronograma de vídeos para tentar trazer o agro pro produtor rural de forma fácil, assim, tentando entrar mesmo no mundo digital, no mundo online. A gente tem onde que a gente quer chegar no online, quer trazer informação sobre política de um jeito fácil, mas não toda hora, não de forma excessiva, e assim seguimos. E acho que tá dando certo, né? E aí, às vezes, nos perguntam assim, mas nessa jornada de empresário, de montar, o que é marcante, né? Eu acho que eu sempre falo para as pessoas, né? Se a sociedade, você ter como sócio é um segundo casamento, é um grande relacionamento. E entender que em relacionamentos de sociedade, sendo as duas complementares, né? Tendo conhecimentos complementares, personalidades complementares, a gente teve que aprender a lidar com as diferenças uma das outras. Então, assim como lá no treinamento de marketing, que a gente no meio do treinamento desistiu de ser sócia, brigou, a gente passa por esses momentos aqui que a gente teve que aprender a lidar com essa sabedoria. Não é o melhor momento, não é o momento para eu trazer isso, ou é o momento para ser firme. E se teve algo nessa jornada que marcou a gente, foi uma mentoria para mim que eu fiz. Eu tinha acabado de ganhar neném, eu acho, 2021, enfim, de um mentor que veio e ele falou uma frase assim que para mim mudou a perspectiva da Implantar quando a gente contou como é que funcionava. E ele falou assim, incrível, vocês duas têm potencial enorme e vocês se dividiram, uma tentando ser o que a outra é, vocês chegaram numa média baixa ao invés de se somarem e multiplicar. Daí por diante mudou nossa visão de Implantar, mudou a organização da empresa, mudou divisão de equipe, mudou foco e melhorou também a entrega para os clientes. A sociedade, ela não é fácil mesmo, a Ana falou, é um casamento. Então tem dias que a gente tá pior, tem dias que a gente tá melhor. Agora, o que eu vejo, assim, com muito carinho da sociedade que eu levo pra minha vida, assim, é que a gente se complementa no sentido de uma dar apoio pra outra. Tem dia que eu tô numa baixa, assim, ai, Ana, não vai dar certo, não tá legal isso. E a Ana põe pra cima, não, isso vai dar certo. Ou eu tô com algum medo e ela pensa e fala assim, não, isso vai ser legal. Então a sociedade, ou vice-versa, né? Às vezes é a Ana, às vezes sou eu. A sociedade, ela tem esse lugar de uma puxar a outra. Claro que tem dia que as duas estão ruins e as duas vão comer bolo de chocolate e lamentar a vida, sim, também tem. Mas, de maneira geral, o nosso trabalho juntos em sociedade, ele puxa uma outra, e não só a gente de trabalho, não só de medos de trabalho, mas pessoal mesmo. Agora, uma coisa que me marcou, como a Ana falou da mentoria, foi uma conversa que eu e a Ana tivemos lá no início. Eu me lembro que eu tava super insegura, porque eu tava saindo do CLT, e eu assim, gente, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aí a gente tava num caminho pra ir visitar um cliente que fica aqui, sei lá, uns 50 quilômetros de Brasília, e aí a gente parou o carro pra almoçar nesses restaurantes assim de estrada.
eu sentei assim no meu e falei assim, Ana, eu tô tão insegura com isso. Ela, poxa, se você não tá acreditando na empresa, ninguém vai acreditar. E aí nesse dia eu falei, é verdade, né? Porque se a gente não acredita no que a gente vende, né, no que a gente faz, quem vai acreditar? Daquele dia em diante eu tomei a cápsula de acreditar na empresa e acho que tudo que a gente tá fazendo até hoje é porque a gente acredita na empresa. E aqui a gente tem uma piadinha que eu e a Ana casamos no mesmo ano que a gente montou a Implantar. Eu me lembro que a gente ia para as reuniões com fornecedores e eles ficavam tentando, que eu falava assim, porque a gente casou e ninguém entendia, tipo, eles acharam que a gente tinha casado, eu e a Ana. E a gente, não, a gente tem os maridos, né, por fora daqui. E no mesmo ano, foi muito engraçado, a Ana casou em agosto, né, Ana? Foi. E eu casei em outubro e a Implantar veio depois da minha lua de mel, em outubro. Então, assim, foi um mix, gente, porque casar pra gente foi muito diferente. Então, assim, eu me lembro de eu tipo assim, Ana, eu tô cheia de pepino lá em casa, eu não sabia resolver as coisas da casa, Implantar pepino de festa, né? Isso. Os nossos almoços tinham disso. Eram bem, quando a gente começava o almoço falando da Implantar, eu me lembro da gente começar falando da Implantar e terminar falando de fornecedor de casamento. A gente casou no mesmo ano que a Implantar montou. Parece bobo isso, mas foi uma mudança drástica, assim, da água pro vinho. São duas né? mudanças em duas áreas fundamentais de todo mundo, né? A pessoal, você tá formando uma nova família, escolhendo um parceiro, e tinha isso, eles tinham que apoiar o nosso sonho também, né? A Lu ia pedir demissão de um CLT para poder começar um novo projeto. Eu ia passar a ter outro tipo de empresa, uma empresa que não ia ser só minha, que ia ter que dividir lucros, custos, enfim. E a Implantar, nessa mudança de, né, foram mudanças que a gente viveu pessoal e que afetou no profissional, com certeza acrescentou, nos fez mais forte. A gente também teve a mudança da maternidade. A gente entrou na Implantar sem ser mãe. E de repente, um belo dia, a Ana engravidou antes de mim, em 2020, né, Ana? 20. E aí, gente, aí veio outro balde de água fria, outra mudança, porque ser mãe, controlar uma empresa, atender os clientes, ainda teve a pandemia no meio disso tudo, foi muito diferente, né, Ana? A maternidade na Implantar nos fortalece, mas ela também mexe com vários lados. Aí, ela trouxe um amadurecimento da empresa, no sentido de a gente, além do amadurecimento que já vinha em formatar o produto conforme o resultado que o cliente quer chegar, e não sobre as nossas experiências, né? A maternidade fez com que a gente começasse a medir realmente onde é que tem que estar a nossa energia para entregar isso para o cliente, né? E não em abraçar tudo, o mundo inteiro, o online, o online, o presencial, o cliente, todas as possibilidades que aparecem quando você está no mercado de trabalho. Hoje em dia a gente é seletivo e a prioridade é ter um resultado para o cliente, né? E não necessariamente, e também entregar a nossa melhor forma como mãe, né? Isso. Então dosar essas duas coisas. Bom, mas o que é Implantar hoje, né? Como que está a Implantar hoje? Então, a gente amadureceu muito nesses anos e sim, a Implantar é uma empresa de assessoria institucional. Antes a gente falava relações governamentais. Mudamos, amadurecemos isso para assessoria institucional, em que o objetivo é entregar e achar solução para o problema que o cliente nos traz, seja ele uma empresa do agro, seja ele um líder do agro, uma cooperativa, uma associação. A gente vai tentar junto com ele traçar a melhor estratégia para resolver isso. Mas dentro disso, a gente amadureceu trazendo treinamento para as pessoas e novos líderes do agro que não sabem como envolver a política de melhor forma, acham difícil. E a gente vem crescendo nesse braço de treinamentos, né? Temos aí hoje vários clientes que nos contratam para palestras, cursos, principalmente perto da eleição ali, a importância que tem eu saber a diferença dos cargos, do executivo e do legislativo, para melhorar a minha atuação como líder na região, como presidente de entidade, de empresa, disso. E nesse amadurecimento, eu acho que a gente chegou hoje no que a gente acredita aqui das nossas equipes, e tá até aqui a equipe olhando pra gente com a nossa frase no nosso board aqui de trabalho, que não vai ter certo e errado, vai ter o resultado que o cliente quer. Então a gente passou a acreditar muito em se colocar no lugar do cliente, entender o cliente. A gente vai usar a nossa expertise e dar vários caminhos, mas focar realmente em entregar o melhor resultado diante da perspectiva do cliente. Que é o personalizar, né? A gente trabalha com personalizar. E quando a Ana fala dos treinamentos, eu gosto sempre de contar essa história porque não saiu do nada os treinamentos. Em 2020, no meio do caos da pandemia, que tudo parou, que a gente não tinha mais reunião presencial, era tudo online,
Eu me lembro da gente sentando falando assim, nossa, mas a gente precisa atingir outras pessoas. Nessa época, pessoal, muitas mulheres vinham falar com a gente, até pela própria mídia social, e jovens do agro nos procuravam bastante, talvez por afinidade, enfim. E aí, pela linguagem que a mídia social nos traz, e aí eu me lembro de eu e a Ana, a gente sentando, montando, eu tenho até hoje esse mapa mental de montando o braço de treinamento da Implantar. Daí pra frente a gente começou a investir pesado em levar essa política aqui de Brasília lá pra base, para aquelas pessoas que estão atuando e que muitas vezes sabem da importância, mas têm dificuldade de entender, ficam presas às vezes à falta de informação. E daí surgiu o evento, né, que não necessariamente a gente dando palestra ou dando curso, mas ajudar o cliente a usar eventos corporativos de empresa, de cooperativos, enfim, da entidade dele, para trazer palestrantes, pessoas de bastidor político, pensadores, para movimentar aquilo ali. Então hoje a gente vem se especializando nisso, não só em palestrar e dar cursos, mas ajudar os clientes a montar eventos realmente com uma temática que faça sentido. Quando a gente pensa em futuro da Implantar, né? A Implantar está fazendo 6 anos, daqui para frente, né? Mais e mais anos. Eu penso em prosperidade, né, Ana? O que você pensa, assim? Eu acho que é isso. A gente quer continuar crescendo no sentido de atender cada vez melhor. A gente usa a frase aqui, além de personalizada, a gente tem uma frase que é muito feminina, nossa, aqui de capricho, né? A gente realmente capricha nas entregas, tá sempre preocupada. Eu, mais do que a Lu, eu sou muito minuciosa. Eu falo, Lu, a gente não tá entregando. E ela, calma, olha o tanto de coisa que você entregou. Então a gente pensa em realmente continuar entregando com capricho, com diferencial, trazendo esse carinho, né? Que os clientes sempre sintam, a gente busca aqui sempre entregar, vestir a camisa do cliente, né? A gente ser o cliente. Então é sempre tentando vestir ele, que ele sinta que a gente é um braço dele aqui em Brasília, né? Que a gente pode assessorar e criar com ele diversas ideias nesse mundo que nos permite 1000 soluções, mas a gente quer continuar crescendo nesse sentido, sendo próspera e também entregando para vocês da mídia social mais conteúdo, quem sabe. E a gente aqui finaliza falando que na Implantar, cada trabalho que nos demandam é uma entrega diferenciada e personalizada para o cliente. Se para nós é um trabalho, para ele é uma entrega diferenciada. Então a gente faz tudo com muito carinho e que venham mais e mais anos para a gente aprender com vocês e, claro, também entregar o nosso melhor aí para vocês que nos acompanham. Viva Implantar!